Gestão do tempo e planejamento. Estratégias para aumentar a produtividade. A gestão do tempo e o planejamento eficaz são aspectos cruciais para o sucesso tanto no ambiente pessoal quanto no profissional. Muitas pessoas acreditam que o segredo para ser mais produtivo está apenas em aumentar as horas trabalhadas. Mas, na realidade, o fator determinante é a forma como utilizamos o tempo disponível. A ideia de que acordar cedo é sinônimo de produtividade não é necessariamente verdadeira, pois, no fim das contas, o que importa é como aproveitamos as horas que temos. Isso nos leva ao conceito central da gestão do tempo. Não podemos administrar o tempo, mas sim gerenciar nossas ações dentro dele. O tempo, em si, é algo imutável. Ele não pode ser parado ou acelerado. O que fazemos durante esse tempo é o que determina nossa produtividade. Em vez de lutar contra a natureza do tempo, o foco deve ser o gerenciamento adequado de nossas atividades. Esse gerenciamento eficaz não significa trabalhar incessantemente, mas sim realizar as tarefas de maneira mais eficiente, utilizando os recursos e a energia de forma estratégica. Uma das abordagens fundamentais para uma boa gestão do tempo é o planejamento. Sem planejamento, somos suscetíveis à procrastinação que pode ser prejudicial, pois se acumula e cria uma bola de neve de pendências. A lei de Parkinson, proposta pelo historiador britânico Cyril Northout Parkinson em 1955, descreve como a tendência humana é de que o trabalho se expanda para preencher o tempo disponível para sua realização. Ou seja, quanto mais tempo temos para concluir uma tarefa, mais tempo tendemos a gastar. Esse fenômeno é um reflexo direto da nossa tendência natural de adiar ou prolongar tarefas, uma vez que o tempo parece abundante. Um dos maiores desafios na gestão do tempo é entender que, ao contrário do que se pensa, trabalhar mais horas não significa necessariamente ser mais produtivo. Em vez de focar apenas na quantidade de horas, é crucial se concentrar na qualidade do trabalho realizado durante esse tempo. Muitas vezes, ao estarmos envolvidos em atividades por longas horas sem uma estrutura definida, podemos nos sentir sobrecarregados sem produzir resultados tangíveis. Por exemplo, um profissional que gasta dias para concluir uma tarefa simples, apenas porque o prazo é largo, acaba gastando mais energia e recursos do que se tivesse uma meta mais clara e restritiva. Uma das formas mais eficazes de combater essa armadilha é o planejamento estratégico. O planejamento pode ser visto como a preparação para uma execução eficiente. Um bom planejamento não significa simplesmente listar tarefas, mas também definir metas claras, especificar as ações necessárias para atingi-las e determinar os prazos para sua execução. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, disse certa vez: "Se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, passaria as primeiras 4 afiando o machado." Esse exemplo ilustra como um bom planejamento é essencial para otimizar os resultados, pois um planejamento bem feito economiza tempo e esforços durante a execução. Ao definir um plano, o primeiro passo é estabelecer objetivos claros e específicos. Estes objetivos devem ser mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, formando o acrônimo SMART: específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. A clareza nesses objetivos ajuda a alinhar ações e resultados. Por exemplo, se o objetivo é aumentar as vendas de um produto, é necessário definir quanto se deseja aumentar e em quanto tempo, além de considerar os recursos necessários para isso. Depois de definir os objetivos, o próximo passo é identificar as ações que levarão à sua concretização. Essas ações devem ser práticas e específicas, como a escolha de um curso de qualificação ou a definição de reuniões estratégicas. Por exemplo, ao decidir aprimorar habilidades profissionais, é necessário planejar o tipo de curso, quando será feito, quanto tempo será dedicado a ele e qual será o objetivo específico daquele aprendizado. Cada passo é crucial para que as metas sejam atingidas dentro do prazo estipulado. Outro elemento essencial no planejamento é a definição de prioridades. Mesmo que haja múltiplos objetivos a serem alcançados, é necessário identificar quais são os mais importantes e urgentes. O princípio de Pareto, que afirma que 80% dos resultados provém de 20% das ações, pode ser útil nesse momento. Em vez de gastar tempo com atividades triviais, é fundamental concentrar-se nas ações que realmente terão um impacto significativo. Por exemplo, em um projeto de marketing,
Focar nas estratégias mais eficazes de divulgação pode ser mais produtivo do que gastar tempo excessivo ajustando pequenos detalhes gráficos. Em seguida, é preciso organizar a rotina de atividades. O planejamento das tarefas diárias deve ser realista e equilibrado. Muitas vezes, as atividades cotidianas, como e-mails, reuniões e telefonemas, podem consumir uma quantidade significativa de tempo. Elas são importantes, mas não devem ocupar o centro da agenda. As atividades rotineiras devem ser organizadas de modo a não desviar o foco das tarefas essenciais. Ao final, é importante garantir que as prioridades sejam cumpridas e que as atividades cotidianas sejam gerenciadas de forma eficiente, sem que consumam todo o tempo disponível. Para que o planejamento seja eficaz, é fundamental usar ferramentas que ajudem a organizar as tarefas e o tempo. A utilização de uma agenda, seja digital ou física, pode ser decisiva para manter o controle sobre os prazos e as metas. A agenda serve para registrar o que precisa ser feito, quando deve ser feito e por quanto tempo. No entanto, é importante que o planejamento não seja apenas uma lista de tarefas. As atividades devem ser estimadas em termos de tempo, o que ajuda a evitar a procrastinação e a sobrecarga. Além disso, é importante revisar periodicamente o planejamento. Durante a execução, imprevistos podem surgir e o planejamento inicial pode precisar ser ajustado. Ao revisar a agenda, é possível verificar o que foi realizado, identificar erros na estimativa de tempo e ajustar as prioridades. A reflexão sobre o planejamento é essencial para o aprimoramento contínuo da gestão do tempo. Isso inclui a avaliação de como imprevistos ou distrações impactaram o andamento das tarefas e o que pode ser feito para minimizar esses efeitos no futuro. Em relação à organização do ambiente, ela também desempenha um papel importante na gestão do tempo. A desorganização pode causar perda de tempo ao procurar documentos ou itens essenciais. Ter um ambiente de trabalho organizado e otimizado contribui para a agilidade na execução das tarefas e reduz o estresse. Isso vale tanto para o espaço físico, como a mesa de trabalho, quanto para o ambiente digital, com pastas e arquivos bem estruturados. Por fim, é necessário desenvolver a habilidade de lidar com o tempo emocional. Muitas vezes, as pessoas perdem tempo emocional se irritando com obstáculos ou distrações que surgem durante o processo de trabalho. Gerenciar esse tempo emocional envolve focar na resolução dos problemas em vez de se perder em reclamações ou frustrações. Manter a calma e a objetividade diante de imprevistos é um aspecto fundamental da gestão eficaz do tempo. Em resumo, a gestão do tempo não se resume a encontrar mais horas no dia, mas sim a maximizar a produtividade durante o tempo disponível. A chave para isso é o planejamento, que envolve a definição clara de objetivos, ações, prioridades e prazos. Com disciplina, organização e um bom planejamento, é possível alcançar resultados muito mais eficazes e satisfatórios, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!